Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós, mais uma vez, pela graça do nosso Deus. Vamos ter um tempo jóia aqui agora com a palavra aberta. E se você pode, por favor, abre comigo em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. E vamos orar. Senhor Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Toda a honra e glória seja dada a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, unge nossos corações, fale conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 15. O versículo 14, é interessante a gente observarmos, está dizendo o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo está falando aqui que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. E aí Paulo faz uma pergunta no versículo 15. Ele faz uma pergunta e ele mesmo refuta a pergunta que ele faz. Ele faz o seguinte, versículo 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Olha, então Paulo faz a pergunta: havemos de pecar porque estamos debaixo da lei, debaixo da graça e não da lei? Ele refuta: de modo nenhum. Sabe, amados irmãos, vivemos dias difíceis, dias que muitos de nós estamos criando regras em nossas vidas para aproximar de Deus. Às vezes, ouvimos do púlpito, ouvimos de pessoas que se dizem espirituais, né, um conjunto de regras, né, para que você possa aproximar de Deus. Né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo, não pode vestir de um jeito ou de outro, não pode cortar o cabelo, não pode fazer, sabe, um conjunto de regras de não pode, não pode, não pode. Isto a Bíblia trata como legalismo, né? Muitos fariseus estão surgindo em nossos dias, criando um conjunto de regras para que nós, salvos pela graça de Deus, possamos chegar a Deus. E só tem um jeito, não é por conjunto de regras, não é não pode, não pode, não pode. Colossenses, inclusive, trata disso. Colossenses capítulo 2, Paulo fala o seguinte, Colossenses 2, versículo 20 a 23, Paulo disse: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseie isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, porque todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e é de falsa humildade, é de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então fica criando um conjunto de regras, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E, sabe, e como se isso fosse um meio que nós pudéssemos chegar a Deus, desfrutar das misericórdias do Senhor, que renova cada manhã. Então, vivem os fariseus com o legalismo, vivem nos julgando e nos condenando nos dias de hoje. E, infelizmente, muitos de nós somos os próprios fariseus, legalistas. Nós criamos regras para chegar a Deus, para estar na igreja, para ter comunhão com os irmãos, para ser usado por Deus no dia de hoje. Nós ficamos criando regras em nossas vidas. Ah, mas isso foi assim no passado, isso foi assim no... Sabe, criando um conjunto de coisas baseado em nossas experiências neste mundo tenebroso. Não pode, não posso, não posso, não pode, não pode, como doutrinas e preceitos de homens. E muitos de nós vamos ver, quando nós criamos tantas regras para nós mesmos, o final é frustração, cansaço e condenação.
havemos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei? De modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Sabe, em João capítulo 8, tem história bonita, né, que eu penso que muito na graça de Deus essa história, né? No capítulo 8, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Aí no versículo 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. Olha, eles trouxeram a mulher. A mulher não foi pega em adultério sozinha. Deveriam ter trazido o homem também. Mas trouxeram a mulher e colocaram de pé. Olha, constrangindo de tal forma essa mulher. E os fariseus com suas barbas brancas, com as suas vestimentas todas de, né, doutores da lei. O que diz o Senhor? Eles usaram Moisés, a lei. Moisés disse que essa mulher deve ser apedrejada. E o que o Senhor fala? Que dizes tu? E Jesus, com muita paciência, se inclinou na terra e começou a escrever. Sabe, se foi graça que Jesus escreveu ali na terra, é bem apropriado para essa situação. Graça e mais graça. Romanos capítulo 5, versículo 20, está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Jesus se inclinou e estava escrevendo ali no chão. E, no versículo 7, como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aqueles dentre vós estivessem em pecado, seja o primeiro que lhes atire a pedra. Imagina, aqueles doutores da lei, fariseus, com as suas barbas brancas, com as suas vestimentas de santos, né? Ali, mexendo as suas barbas, com pedras na mão, para aplicar a lei de Moisés. E Jesus simplesmente fala: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Aí a consciência deles começou a os acusar. E um por um foi colocando a pedra no chão e saindo de fininho. De fininho. Imagina a cena, né? No versículo 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Um por um, foi colocando a pedra no chão e saindo de fininho, acusados pela própria consciência. Sabe quantos fariseus estão nos nossos dias, com pedra na mão, pronto para atirar em você e em mim, em nós, apontando o dedo, criando regras, coisinhas pequenas, procurando, sabe, passar um camelo pelo fio da agulha, não uma agulha de costura, mas agulha é outro estudo que nós vamos dar. É procurando, sabe, um cisco no olho do outro, quando tem uma madeira, trave nos seus próprios olhos. Oh, mas sabe, eu sou uma pessoa que vou na igreja, que faço isso, faço aquilo. Quem te deu o direito de ser juiz da vida dos outros? Quem te deu o direito de ser um fariseu, um doutor da lei na vida dos outros? Não foi Deus.
Não pode participar da ceia, porque fez isso, fez aquilo. Ei! E você, o que você tem feito? Jesus erguendo-se, no versículo 11, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus usou a lei de Moisés para refutar a própria lei de Moisés que eles, os fariseus, colocaram para apedrejar aquela mulher. Porque a lei diz que uma pessoa para ser condenada precisa de 2 ou 3 testemunhas. E Jesus levantou e perguntou à mulher: cadê seus acusadores? Cadê as testemunhas? Não sobrou ninguém. Então vai, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Isto é a graça operante na vida daquela mulher. A graça não é uma licença para pecar, mas sim o meio que Deus usa para nos restaurar do pecado. Estamos debaixo da graça e não da lei. Nós não merecemos, mas podemos usufruir da presença de Deus no dia a dia, podemos chegar diante do trono da graça, diariamente, constantemente, podemos desfrutar da paz que excede todo entendimento, como eu falei no domingo, diariamente, porque Ele nos dá paz continuamente, diariamente, constantemente. Posso usar o gerúndio em todas as palavras? Algo contínuo. Ok. Olha, 1 Pedro 5, versículo 10, está escrito. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Está escrito: irmãos, 1 Pedro, não, aqui é Tiago. 1 Pedro 5, 10. Está escrito: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Deus de toda a graça que vos chamou. O nosso Deus é o Deus de toda graça. O Deus de toda graça. Em 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de Cristo, de Deus. Sabe, crescer na graça significa uma dependência completa no Deus de toda graça. No Deus de toda graça, em toda situação, em cada fracasso, em cada erro. A graça aplicada nos restaura, nos ergue, nos coloca de pé e nos diz: perdoados, porque foi pago um preço. E esse preço não foi nós que pagamos, mas sim Jesus Cristo na cruz do Calvário. E esse preço foi o precioso sangue do Cordeiro derramado uma única vez por toda a eternidade. Quanto mais conhecemos a Deus, o Deus de toda graça, mais íntimo ficaremos com Ele. A menos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei? De modo nenhum. De modo nenhum. Sabe, amados irmãos, não devemos jamais viver debaixo de culpa, condenação. E jamais devemos criar regras ou lei que nos faz ficar mais santos diante de Deus, porque a obra está consumada. Podemos crescer na graça e no conhecimento de Deus, e quanto mais nós conhecemos Deus por meio da sua palavra, mais íntimos vamos ficar com Ele. Sem regras,
só desfrutando do amor, da graça de Deus, não deixando de congregar, como é costume de muitos, mas, sabe, estando junto com os irmãos, como o corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. 1 Coríntios, capítulo 12, somos membros dos outros, dependemos uns dos outros, sabe? Somos a família de Deus, Efésios 2:19. Somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos sacerdotes santos. Somos pedra num edifício espiritual. Somos filhos de Deus, herdeiros em Cristo Jesus. E Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Sou o que sou pela graça de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Perdoados. Não há mais condenação. Não há lugar para sentimento de culpa. E sabe, se você está vivendo em um lugar cheio de legalismo, foge, foge, foge. Não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. Romanos capítulo 6, versículo 15. E também Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Jesus disse em Mateus 5,17, não vim revogar a lei, vim cumprir, está consumado. Jesus cumpriu a lei, Jesus foi à cruz por amor a você, por amor a mim, consumou a obra, a lei foi cumprida de modo completa e a justiça de Deus foi satisfeita na obra consumada por Jesus por meio da sua ressurreição, e a justiça de Deus é aplicada a cada um de nós no momento que nós nascemos de novo, perdoados eternamente. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Uau! Que alívio, né? Que alívio. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Paulo disse, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Timóteo disse, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Tu, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Não fortifica na lei de Moisés, mas fortifique na graça que está em Cristo Jesus. 1 Pedro 1,13, esperai inteiramente na graça de Deus, que está sendo revelada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o meio, o início, o meio e o fim. Ele é o que é, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Cordeiro de Deus que pagou um alto preço por nós. Agora ele voltará como o leão da tribo de Judá. E ele aplicou a nós a sua justiça por meio da obra consumada. Justificados, pois, Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, fomos lavados pelo sangue de Cristo. Em Romanos 3, versículo 25 e 26, justificados gratuitamente pela fé no sangue, temos a garantia de vida eterna com Deus. Somos o que somos pela graça de Deus. Davi disse em Salmos 63:3, porque a tua graça é melhor do que a própria vida. Meus lábios te louvam. A graça de Deus é maravilhosa. Nós estamos debaixo da graça e não da lei. Pensa nisso nesses dias. Não viva debaixo de condenação, de culpa. Libere perdão. Libere perdão. Perdoa a si mesmo. Mas, sabe, não viva em lugar onde está criando regras, um tipo de legalismo para que você possa desfrutar das bênçãos espirituais promovidas pela graça de Deus. Foge desses lugares. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e para a minha vida. Muitas vidas preciosas estão tendo o chamado de Deus destruído por os fariseus e escribas dos dias de hoje, que ficam criando leis, legalismo, não pode,
como doutrinas e preceitos de homem, como Paulo disse em Colossenses 2, 20 a 23, para afastar-nos da graça de Deus. Não permita que o inimigo, influencie o seu chamado. Não viva debaixo da lei. Nós fomos chamados a viver debaixo da graça. Havemos de pecar, Paulo perguntou em Romanos 6,15. Havemos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei? De modo nenhum. De modo nenhum. Vamos, quanto mais nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus, mais íntimos vamos ficar com Deus. E vamos desfrutar de tudo o que Ele nos prometeu na sua palavra. Somos preciosos nas mãos de Deus. E somos o que somos pela graça de Deus. Amém? Se você está nos assistindo nessa noite, ou durante a semana, e ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para depois. Pode ser muito tarde. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o único caminho, a única verdade e o único meio de chegar a Deus. Não tem santo nenhum que te leve até Deus. O único que pode levar é Jesus Cristo. Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Paulo disse em Romanos, capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Porque Jesus pagou um preço alto na cruz pelos nossos pecados, o sangue derramado, uma única vez por toda a eternidade. Então, chega diante de Deus, fala com Ele, Senhor, eu me arrependo, eu sei que eu estou andando por caminhos errados, eu quero andar no caminho que o Senhor tem estabelecido para a minha vida. Perdoa os meus pecados, lava-me, purifica-me, me faz uma nova pessoa, uma nova criatura. Se você gostaria de ter a garantia de vida eterna, neste momento, ore comigo, fala, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Lava-me, Senhor, purifica-me, entra no meu coração e me salva. Me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Eu creio que o Senhor morreu na cruz uma única vez por toda a eternidade e ressuscitou. E um dia, muito em breve, voltará para me buscar. Eu entrego a minha vida nas suas mãos neste momento. Em teu nome, Jesus, eu oro e agradeço por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, 2 Coríntios 5,17 fala, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13 fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site do Fale Conosco. Pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como meu Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa estender suas mãos sobre a vida de cada um de nós e que nós possamos ter um final de semana abençoado, jamais submetendo a legalismo, jamais submetendo, a regras criadas por homens, doutrinas e preceitos criadas por homens, mas sim submetendo a palavra de Deus, que nos ensina e nos instrui no caminho que devemos andar, um caminho santo, um caminho, de alegria, um caminho que podemos desfrutar da presença de Deus 24 horas por dia. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.